Fala galera, a dica de hoje, gente, é de direito constitucional. Eu vou dividir ela em três partes, em três vídeos diferentes, porque eu quero explicar, gente, a reforma política aprovada pelo Congresso em 2017, que foi a emenda à Constituição 97 de 2017. Na Câmara dos Deputados, eu fui um dos consultores que assessorou a relatora na Câmara dos Deputados, que foi a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, e então eu participei dessas discussões que chegaram e resultaram na emenda 97, e como ela tem grandíssima chance de cair na sua prova da Câmara Legislativa, gente, tá? E nas próximas provas de direito constitucional ao longo de 2018 e daí para frente, prestem atenção, tá? Essa primeira parte, ela se volta para o parágrafo 1º do artigo 17 e para o artigo 2º, um artigo autônomo da emenda 97. Preste atenção, na descrição desse vídeo você tem o texto normativo que eu vou ler a partir de agora, tá certo? Vamos pegar então nessa primeira parte, principalmente extinção de coligações nas eleições proporcionais e a parte também de órgãos provisórios dos partidos políticos. Eu vou ler aqui para vocês o parágrafo 1º do artigo 17. Preste atenção que está sublinhado a parte que mudou, tá certo? A parte que é inovação. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, e aí vem a inovação, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Não querendo entrar em um aprofundamento muito grande, gente, a Justiça Eleitoral, em anos passados, chegou a editar uma resolução para dizer que os partidos políticos não podiam ter diretórios provisórios. Quais são esses órgãos diretórios provisórios dos partidos políticos, gente? Muitos partidos não conseguem fazer uma eleição e ter um processo regular de formação de diretórios municipais, estaduais e da própria nacional, que muitas vezes seria processos por meio de eleições internas, edital de convocação para que houvesse a concorrência entre várias chapas para um diretório municipal, para um diretório estadual, e essa formação desse diretório, ao invés de passar por esse processo democrático, e que seria respeitando regras do próprio estatuto do partido, isso teria um mandato, um mandato de 2 anos, um mandato de 1 ano, um mandato de quantos anos o próprio estatuto do partido propõe. Então, em vez de você ter esse respeito a essa normalidade de diretórios que teriam prazo, que passariam por um processo eletivo interno, muitas vezes ocorre nesses diretórios uma designação do cacique do partido, do Diretório Nacional designando os diretórios estaduais e os diretórios estaduais muitas vezes designando os diretórios municipais, fazendo com que eles não tenham mandato, eles se eternizem nessa indicação provisória e ela vale até que o novo cacique determine uma outra composição desse diretório municipal, desse diretório estadual, e isso é conhecido como órgãos provisórios ou diretórios provisórios até que se tenha uma eleição regular para a próxima, para um possível mandato desse diretório municipal, estadual ou nacional. Não querendo entrar nessa seara mais eleitoral, saiba que os diretórios provisórios, eles foram constitucionalizados no artigo 17, parágrafo 1º, pela emenda 97, gente, e agora está mais difícil o TSE dizer que os partidos têm que ter diretórios definitivos, com mandato e tudo mais, porque constitucionalizaram os diretórios provisórios, feitos de forma mais autoritária do dirigente superior para os órgãos inferiores do partido. Lembrando que existem ações diretas de inconstitucionalidade contra esse parágrafo 1º, dizendo que isso seria inconstitucional, isso seria contra o princípio democrático, mas até que o parágrafo 1º, na redação da emenda 97, seja declarada inconstitucional, o que ainda não foi, leve para a prova que os partidos têm autonomia para definir se querem ter diretórios permanentes, se querem ter diretórios provisórios, e isso é algo agora de autonomia de cada partido político.
Você não gostou? Não gostou daquele partido que tem muito órgão provisório? Vote em outro, né? É basicamente o que a emenda quis dizer nessa primeira parte. E aí depois vem... E também tem autonomia para dispor sobre sua organização, funcionamento, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, gente, pela letra do parágrafo 1º, as coligações, que nada mais são do que reuniões de 2 ou mais partidos para juntos, né, aqueles 2, 3, 4, 5 partidos, eles concorrerem a determinado cargo. Existe coligação, né, para deputado federal, para deputado estadual, para vereador, para prefeito, para presidente da República, senador, etc. Essas coligações foram proibidas para as eleições proporcionais. Quais são elas? As eleições de vereador, de deputado estadual, de deputado federal. Essas foram as eleições que as coligações foram proibidas. Nas eleições majoritárias, as coligações continuam, gente. Então você vai poder ter 4, 5, 6, 7 partidos se coligando para lançar um candidato a senador, que são eleições majoritárias. Se submetem ao princípio majoritário de que quem tem mais voto leva o cargo eletivo. Eleição para presidente, para governador, para prefeito, tudo isso continua a coligação. A coligação só não existe mais para eleições proporcionais, que são essas do legislativo, com a ressalva dos senadores, que são eleições majoritárias. Por que essa diferença? Porque nas eleições majoritárias, pessoal, o que você tem lá é um candidato. Então você não tem a chamada transferência de votos, que, por exemplo, é o grande problema das eleições proporcionais, mas é do sistema delas, que você tem a possibilidade de votar em um candidato de um partido, e se aquele partido está coligado, todos os votos dados a todas as legendas partidárias, chamado voto de legenda, ou dados nominalmente a um candidato daquela coligação, vão ser todos somados para poder fazer com que, a partir do quociente partidário, aquela coligação elegeu três deputados, se for o caso. Então, você vai ter os 3 mais votados sendo, então, eleitos a partir daquela coligação. Mas, às vezes, você votou num candidato de um daqueles partidos e era um candidato que tinha uma afinidade com políticas LGBT. E aí, de repente, na coligação, o partido que você votou se coligou com um partido que é mais conservador nos costumes, e você acabou elegendo um deputado que tem uma linha mais conservadora e é contra as políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT. Então você tinha essa possibilidade de votar no indivíduo pró-aborto e acabar elegendo um indivíduo contra o aborto e vice-versa. Então, nas eleições proporcionais é que existia o grande problema das coligações. Elas acabaram, só que leia o parágrafo 1º do artigo 17 para você entender que ela acabou nas proporcionais, e se cair a letra do artigo 17, parágrafo 1º, você marca correto. Porém, saiba, pelo artigo 2º dessa emenda 97, que a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais aplica-se a partir das eleições de 2020. Então, nas eleições de 2018, ainda teremos coligações para eleições proporcionais. Porque a forma como você lê o parágrafo 1º do artigo 17, ela não é completa. Sim, acabou coligação nas eleições proporcionais, porém, complementando isso, o artigo 2º da emenda 97 diz: a partir de 2020, né, nas eleições municipais de 2020, não vai ter coligações para vereador. Saiba disso, que em 2018 ainda teremos coligações normalmente para todos os cargos em disputa. A partir de 2020, proibido para as coligações proporcionais. Essa é a primeira parte, tá, da explicação que eu queria dar dessa reforma política aprovada em 2017. Não vamos entrar aqui em aspectos legais da aprovação da reforma política, que teve a questão do fundo eleitoral, que teve outras questões de crowdfunding, né, de vaquinhas virtuais. Isso é para prova de direito eleitoral, não cai na sua prova de direito constitucional, tá certo? A não ser a ideia de que o Supremo, né, declarou a inconstitucionalidade da
da doação de pessoas jurídicas a partidos políticos. Seria mais difícil de cair, mas numa prova de direitos políticos, sim, você entender que o Supremo entendeu que é inconstitucional, já que pessoa jurídica não vota, ela não pode doar para campanhas eleitorais. A maioria dos eleitoralistas dizem que essa decisão foi complicada, porque muitas democracias convivem com com empresas doando para partidos, para eleições e para partidos políticos, mas enfim, o Supremo entendeu que isso é inconstitucional, tá? Não é que isso não é interessante ou conveniente, é inconstitucional e daí, portanto, você, diante dessa proibição de doação de pessoas jurídicas, aí criou-se toda uma nova forma de doação, que é por meio do fundo eleitoral e por meio de doações de pessoas físicas, que sempre pôde acontecer. Então, isso tem uma probabilidade menor de cair em prova, mas essa primeira parte da emenda 97, preste atenção e na próxima dica, que vai ser o próximo vídeo, a gente continua explicando a cláusula de desempenho, tá bom? Um abraço e até a próxima dica. Tchau!